a estar conosco, trazer um pouquinho do seu conhecimento e da sua sabedoria. E a gente agradece a presença de todos vocês. Agradece também a oportunidade que Maristela está nos dando de estar conosco. E pedimos a Deus que essa oportunidade possa nos ser dada mais vezes, para que a gente consiga cada vez mais ir estreitando os nossos laços de amizade, né? Os nossos laços familiares, enfim. Então agradeço a presença de todos vocês, agradeço vocês por terem nos dado essa oportunidade e agradeço também a Maristela por estar se propondo a nos ajudar na nossa caminhada aqui no Japão. Nem todos aqui são espíritas, né? E o objetivo não é transformar ninguém em espírita, mas é trazer aquilo que a doutrina ensina, aquilo que a gente tem à mão e que muitas pessoas ainda não tiveram a oportunidade de conhecer ou de entrar em contato. Então, a gente gostaria aqui de deixar todos à vontade para que, se houver perguntas, enfim, né, que façam, tirem suas dúvidas. Certamente a Maristela tem mais condições de qualquer um de nós de elucidar e de responder. Então, eu tenho certeza que quando a gente vem, a gente traz algumas dúvidas, né? Traz alguns questionamentos. E às vezes a gente perde a oportunidade por não ter coragem de perguntar. Então, não se sintam, né, envergonhados de perguntar. Perguntem, é normal. Ninguém sabe tudo, né? E dentro daquilo que a gente sabe, o pouco que a gente sabe, certamente a gente vai procurar elucidar. Mais gente está chegando, mas a gente vai iniciar, até por causa do horário. Então, muito obrigado mais uma vez a todos. E eu passo a palavra à nossa irmã e amiga. Seja bem-vinda. Obrigada. A primeira palavra é boa tarde a todos. Boa tarde. O voto realmente que todos possamos fazer uma troca. Agradeço as palavras do Rogério, mas eu não sou bem essa pessoa com esse conteúdo todo, né? Nós somos todos aqui estudantes. Nesse momento aqui eu vou conhecer um pouquinho mais do assunto, só porque eu li um pouquinho mais do que vocês, mas com certeza todos que forem ler e estudar também vão entender da mesma maneira. Agradecemos a oportunidade ao país de nos receber através dessas comunidades, através de tantas, de outros povos, não só do japonês, não só do brasileiro, mas de outros povos todos que eu pude conhecer, porque o nosso coração tem que ser sempre aditivo, né? Nosso coração não pode ser excludente. Todos nós somos muito importantes, todos temos sempre muito a aprender um com os outros. Não existe uma cultura ou um conhecimento melhor do que o outro. Então a gente, com muito respeito, com um sentimento de muita gratidão, que eu agradeço essa recepção, eu agradeço o cuidado, o preparo e de cada um de vocês terem saído dos vossos lares, dos vossos comodidade, para estar aqui me ofertando um pouco desse pensamento carinhoso de vocês. Inicialmente, então, antes de iniciarmos o trabalho, nós vamos fazer uma prece. E nessa prece, que não tem absolutamente nenhuma palavra sagrada, no sentido de decorada ou de específica, é quando nós apenas buscamos na prece dizer assim: obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de hoje aqui estarmos reunidos, estudando, Senhor, estudando a doutrina espírita, estudando junto com o apoio dessa espiritualidade amiga, desse envolvimento tão carinhoso. Obrigado, Senhor. Sabemos que somos, parafraseando o que Paulo de Tarso nos diz, o último dos seus servidores, mas graças a Deus já estamos aqui, ou seja, já estamos caminhando. Muito obrigado a todos e que Deus retribua em abundância a todos vocês esse sentimento que eu venho receber. Muito obrigado, graças a Deus, e que seja todo esse estudo bem protegido e bem direcionado. O tema da tarde de hoje, nós vamos conversar sobre a influência espiritual dos espíritos em nossas vidas. Como ocorre, né, essa comunicação do plano espiritual.
Então nós trouxemos um roteiro, que é uma cola, né? Para quem lembra o que significa isso, é uma colinha de vez em quando, né? A memória já não vai tanto, a gente dá uma olhada. Então, a comunicação dos espíritos, elas são ou ostensiva ou oculta. A comunicação ostensiva é aquela que ocorre através de um médium. Então, o médium vai fazer uma comunicação para alguém, passar uma mensagem, através de uma psicografia, através da psicofonia, através de uma pintura mediúnica, através de uma materialização. Enfim, ela é ostensiva, porque fica claro, fica patente, você segura, quase que materializado, aquela, ou grava, ou filma, né? ou guarda aquele escrito. Aquilo é uma comunicação do plano espiritual ostensiva. E a comunicação oculta, ela ocorre pela influência espiritual que nos é endereçada pelo plano espiritual. E hoje, o estudo da tarde de hoje, nós iremos focar nessa comunicação oculta. Como ocorre essa comunicação, ou seja, essa influência. Tudo bem? Então, primeiramente, nós vamos ter que relembrar conhecimentos que todos sabemos, básicos, que nós todos estamos aqui envolvidos, né? Estamos todos mergulhados dentro de um fluido cósmico universal. Todos nós. Dentro dessa matéria que a gente chama, né, elemento básico da criação. Através dessa matéria básica, que é o fluido cósmico universal, é que ele vai dar origem a tudo que for seu derivativo de outras matérias. Tudo provém desse fluido cósmico universal e dos seus desdobramentos. Então, todos nós estamos dentro, né, vamos imaginar um aquário, submersos nessa matéria básica, que é o fluido cósmico universal. Bem, além de várias utilidades, ele também tem uma qualidade, uma utilidade, que se chama veicular o pensamento. Da mesma forma que o ar veicula, né? No ar nós veiculamos o som, não é assim? Que se vai se propagando pelo ar, o fluido, ele é o veículo dos pensamentos. Então vamos imaginar, né, um fluido como aquele transporte, aquele trenzinho, aquele carrinho que vai transportando os pensamentos, porque eles se assemelham pelo tipo de densidade de matéria. Então é o fluido que carrega esses pensamentos, tanto de encarnado como de desencarnado. Esse fluido que todos nós estamos envolvidos, se alguém perguntar assim, como é que ele é? Ele é positivo, ele é negativo? Ele é neutro, absolutamente neutro na sua natureza. Ele passa a ter uma qualificação positiva ou negativa de acordo com o percentual daqueles pensamentos que priorizam naquele momento. Então vejamos bem, nós estamos aqui dentro de um espaço desse fluido cósmico universal. Dependendo da quantidade de pensamentos, da qualidade, da força do pensamento de cada um, se são positivos, como vai ser o que a gente chama desse ambiente psíquico? É um ambiente bom. Um ambiente onde todos pensam mal um do outro, onde todos brigam, onde todos vibram, precisam falar, emitem confusões, discórdia, a totalidade daqueles pensamentos, mesmo que não sejam expressados pela boca. Nós não estamos presos dentro de uma caixa, a gente irradia, né? O ser humano, ele irradia os seus pensamentos. Então, qual é a totalidade daquele fluido? Então aquele ambiente é um ambiente que a gente chama, poxa, que ambiente difícil de sobreviver. Ele é asfixiante, é um ambiente de angústia. Por quê? Porque ali tem uma soma maior, que foi dada qualitativa naquele fluido, que ele era neutro. Tudo bem? Então, da mesma maneira que esse fluido vai transportando os pensamentos, tanto do encarnado como do desencarnado, porque o tempo todo a gente pensa, o tempo todo a gente respira, o tempo todo a gente pensa, a gente inspira, a gente faz dentro do nosso organismo, dentro dos nossos órgãos, né? Na nossa parte de circulação e respiração, a gente modifica o teor desse oxigênio e a gente põe para fora, não põe? A gente pega um determinado tipo
Inspira, elabora, aproveita que tem, põe para fora. Da mesma forma é quando a gente está nesse pensamento com esses fluidos. O tempo todo a gente pensa, o tempo todo nós recebemos essa influência. O tempo todo nós recebemos influências espirituais. O tempo todo elas entram, imperceptivelmente eu elaboro aquilo que me chega e eu devolvo. Puxo, devolvo. Como que eu devolvo? Essa é uma questão. Como eu venho devolvendo esse pensamento que me chegou? Pode me chegar um pensamento com teor ruim e dentro de mim falar, não, é paz, é amor, isso não, é alegria, é sentimento de compartilhar. Ele saiu completamente diferente do que entrou. Então assim nós vamos purificando e modificando os ambientes que nós nos encontramos pelo teor dos pensamentos. Então quando a gente chega numa casa e fala assim, nossa, eu vim morar nessa casa, né, tem uma coisa pesada, como é que eu tenho absorvido, assimilado e devolvido para esse ambiente que eu moro? Esse resgate do próprio pensamento. Isso é elaboração nossa, é minha máquina de lavar roupa interna, lavar esses pensamentos. Ou não, é mesmo, é ruim mesmo, é pior ainda. Aí ele volta, ainda piorado um pouquinho mais. Então esse momento aqui a gente decide como é que ele sai, né? Então nós vamos lembrar, inicialmente, que esses fluidos, né, eles estão o tempo todo chegando, carregando. O fluido está constante, levando, trazendo, vocês estão olhando, vocês estão mandando o pensamento de vocês, eu estou assimilando, estou mandando o meu. E entre vocês também, os desencarnados também. Estamos todos nessa comunicação. E a gente só uma pessoa que está falando. Está tudo quietinho, mas está tudo irradiando o seu pensamento. A gente vai lembrar que os 4 elementos básicos da comunicação é o emissor, é aquele que emite uma mensagem, né, que emite uma ideia, que emite um pensamento. Nós temos o receptor, que é aquele que recebe a mensagem, decodifica essa mensagem. Nós temos um canal, é o meio pelo qual essa mensagem será veiculada, e temos a própria mensagem. Então vejamos bem, eu posso muito bem pegar o meu aparelho, meu fone, e mandar um WhatsApp para alguém. Eu estou emitindo, sou emissora, através de que canal? Né, da internet lá, do celular. Vai chegar o quê? Conteúdo, aquilo que eu quero dizer. Para quem? Para o receptor. A pessoa vai ler aquilo. E como é que eu sei que ela entendeu? Quando há o feedback, quando há o retorno. Ela lê minha mensagem lá no WhatsApp e fala assim para mim, ok. Ela entendeu. Eu posso ir aí dia tal, hora tal. Ok, estarei em casa. Não entendi nada que você falou. Houve ruído, a ligação ficou ruim, a mensagem não veio completa. Então, tem que ter esse feedback. Para eu saber que aquilo foi compreendido. Porque às vezes a gente pensa que o outro compreendeu e não compreendeu. A gente acha que a gente... Né, a comunicação tem esse processo, a comunicação tem muito ruído. A gente tem certeza, poxa, mas eu falei isso para você. E a pessoa entendeu uma coisa completamente diferente. Então, por isso que é importante o feedback. O que você entendeu disso? Vamos entender se está certo mesmo o horário. A gente é como se fosse uma checada. Vamos checar como é que foi esse feedback, positivo ou negativo. Na comunicação, quando a gente usa um canal como o WhatsApp ou um telefone, né? Uma mensagem lá de texto, um message, vem dessa maneira, escrita, da mesma maneira que chegou. No plano espiritual, essa comunicação oculta, como é que eu vou dar um feedback? Como é que eu sei que o espírito, né, está me enviando uma mensagem através de um canal e eu estou recebendo? É quando eu falo assim, senti uma emoção tão boa. Feedback.
ela captou. Ou então, nossa, senti uma angústia, aquele ambiente me deu uma tristeza, houve um feedback. Captou? Então esse é o retorno. A gente vai começar a perceber justamente como isso vai se processar. As influências ocultas. A gente tem que lembrar que todos nós estamos dentro de uma faixa evolutiva que trabalhamos sobre estímulos, experiências e inspirações. O que é um estímulo? O tempo todo nós somos estimulados. A gente acorda de manhã e tem um estímulo, fome. Não é um estímulo? Me obriga a pensar, me obriga a decidir. Tomo um café, tomo um leite, tomo um suco, bebo um copo d'água. Eu tenho que decidir. As coisas mais simples, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, nós recebemos estímulos. Então a gente vai num lugar passear e uma pessoa começa um assunto que me solicita um pensamento do qual eu tenho que dar minha opinião. É uma decisão, não é um estímulo. Eu leio lá um livro que vem uma frase. É um estímulo. O que eu acho disso? Primeira coisa foi o estímulo. Como é que eu faço a resposta desse estímulo? Primeiramente, eu uso a experiência que eu possuo. Então, lá no café da manhã, fome, qual a experiência que eu tenho disso? Minha experiência é que eu estou atrasada, se eu parar para tomar um café, eu vou perder o meu transporte. Né? Então, não vai dar para tomar o café do jeito que eu gosto, eu vou tomar só um golinho de café puro e na hora do meu intervalo eu vou me alimentar melhor, pela minha experiência. Ou uma experiência que eu não sei te dizer porquê, mas eu sei que é para fazer daquela maneira, que eu trago no meu arcabouço, que a gente chama, todos nós como reencarnamos, nós somos herdeiros de nós mesmos. Eu trago uma nova reencarnação, as minhas conquistas na área moral e na área intelectual. Então, é aquelas ideias inatas que você fala. Como é que você sabe disso? Eu não sei, eu só sei que eu sei. Né? Eu sei como se faz isso. Eu sei como resolve aquela situação. Não sei te explicar. Não sei te explicar, mas eu sei como resolve. Então, isso é experiência. E, além do estímulo e da experiência, tem as inspirações. Né? Que a gente costuma brincar. Quando a gente... São as ajudas, né? Que algumas a gente solicita e outras são oferecidas, não é assim? Pergunta aos universitários, né? No Brasil tinha um programa que é assim, você sabe, passa ou não? Ou pergunta para os universitários. Às vezes você vai perguntar para o universitário, você sabia mais do que ele, e ele chutou. Mas foi você que pediu. Então existem ajudas, influências, que eu peço, solicito. Me ajude a resolver essa situação. Aquele estímulo me obrigou a ter uma decisão. Eu busquei lá na minha experiência, não encontrei nada que eu confiasse. Ou eu não tive aquela experiência. Ou eu não tenho certeza se a minha experiência é boa. Então, eu solicito uma inspiração. Eu solicitei. E vai vir a inspiração. Né? A intuição que você sente. Ou eu não solicitei nada e a inspiração vai chegar. Que é aquele bando de gente que a gente conhece que vem dar, né, opinião na nossa vida. Né? A gente está comentando um assunto, faz isso, faz aquilo outro, eu não perguntei nem nada, só estou contando uma história. E as pessoas, tem gente que adora dar opinião, não gosta? Da mesma maneira, o plano espiritual. E às vezes esses pensamentos se misturam de tal maneira que eu não sei bem se é meu ou se é do plano espiritual. De quem é esse pensamento? Como é que eu faço para discernir? Então, como é que eu faço para discernir, às vezes, ideias tão antagônicas? Lembra aquele desenho Disney que tinha lá o Pato Donald, o diabinho e o anjinho, não tinha? Donald, faz isso bom. Aí o diabinho, faz isso que é ruim. Às vezes parece que a gente está nesse duelo de forças tão contrárias dentro da nossa própria mente. E a gente fica meio que perdido. Não sei se é meu, não sei se é do espírito, não sei se é positivo e não sei se é negativo. Primeiramente, a gente vai lembrar que positivo é tudo aquilo que é para o bem. Tudo aquilo que é leve, tudo que é saudável, tudo aqui de respeito, que está dentro da lei de Deus, é positivo.
para ser negativo, basta a ausência do bem. Não precisa ser mal, não. Não tem bem, já está mal. É meu ou do espírito? Bem, eu sou uma profissional de uma determinada área, do qual conheço a área que eu trabalho. E se eu perguntar para um outro profissional de uma área diferente, a opinião dele, ele vai dar. Mas quem sabe mais, eu ou ele? Eu, daquele assunto, conheço eu melhor do que ele. Não é porque eu sou melhor do que ele, porque naquele conhecimento eu estudei mais do que ele. Não é assim? Então ele vai me dar uma opinião, eu vou falar, olha, obrigado pela tua opinião, mas eu fico com a minha. Eu sei lidar com isso melhor. Vou fazer do meu jeito. Da mesma forma, o mundo espiritual. Não é porque um espírito deu uma opinião que eu vou acatar, ou que ele deu uma influência. Ué, eu sei mais do que aquele espírito naquele assunto. Ele não teve vivência naquele setor. Eu tenho. Por quê? É aí que a gente começa a compreender. Ele está dando a opinião dele. Da mesma forma, quando nós conversamos com os nossos amigos, nossos pares, e a gente pede opinião, é a opinião daquela pessoa. E me cabe decidir se é aquilo bom para a minha vida, se aquilo fez funcionar na vida dela, na característica da vida dela, mas que não serviria na minha. É diferente. Então, quando a gente começa a entender, por mais que eu te admire, por mais que eu goste de você, por mais que eu respeite a sua inteligência, ou o teu procedimento, eu não posso pegar a tua receita de bolo e botar na minha vida. Não vai funcionar. Cada um tem que se adaptar na sua vida. Então eu posso olhar aquilo e aquilo me estimular, mas não é para a minha vida. E às vezes a gente sai dando opinião para os outros, não é mesmo? Às vezes a gente ostensivamente diz para o outro o que ele tem que fazer, esquecido muitas vezes que a vida dele é um ritmo diferente da nossa. Ele não tem, talvez, a força, a resistência que a gente teve naquele momento. E ele vai cair se ele for utilizado da mesma maneira. O remédio é bom, mas as doses do remédio vai de acordo com cada corpo. Se a gente der um remédio muito forte para uma criança, isso vai fazer mal. E se a gente tomar um remédio muito fraco para adulto, também não vai ter função. Então a gente está aprendendo, é tudo bom, mas contanto que sirva para mim. É a minha individualidade. E às vezes a pessoa pensa assim, foi meu benfeitor que me deu essa ideia? Será que não é meu benfeitor? Então a gente vai lembrar assim, benfeitor espiritual, um espírito elevado, ele nunca vai nos constranger. Nunca. Ele vai dar uma ideia, ele vai te inspirar, ele vai te oferecer um livro através de alguém, uma página, uma palavra para você refletir. E a opção é sua. Ele não nos agride. Então tem gente que fala assim, pois eu estava passando ali na frente do centro, levei um tombo e caí. Eu acho que é o meu benfeitor dizendo que eu tenho que entrar naquele centro. Não é benfeitor. O benfeitor não vai fazer isso. Nunca. Porque ele é espírito mesmo, daqueles que a gente, igual a gente, que quando a gente quer uma coisa, a gente perturba o outro, né? Fulano, vamos lá. Fulano, não, vou ficar aqui, você vai comigo. A gente constrange, a gente segura. O benfeitor não faz. Por que não faz? Porque o benfeitor conhece a lei de Deus. E a lei de Deus é a lei de progresso, é que vai dar certo. Então, é como a gente olha para aquele nossa criança, aquele nosso filho que está ali comendo com as mãos, que não sabe ainda manusear aí, né, hash, ou um garfo e faca, a gente ri, porque a gente sabe que com o tempo ele vai aprender a desenvolver aquela habilidade. A gente tem que ter paciência, ele só tem meses. Então o nosso benfeitor olha para a gente da mesma forma. Tem tempo. Qual é o tempo? Ela vai demorar um pouquinho mais, algumas reencarnações. Né? Às vezes dá a impressão, já viram o cachorro correndo atrás do próprio rabo? Não é engraçado? A gente pensa assim, mas que bobo. Ele roda, ele fica em círculos e não sai dali. Que bobo. Será que ele não percebeu que aquele rabo é o dele? Então tem hora que eu acho que o benfeitor deve olhar para a gente e falar assim, mas como eles são bobos? Eles estão em torno de círculos de si mesmo e não conseguem perceber isso. Mas ri. Vai chegar um tempo. Não tem agressão. Deus não nos agride.
Deus nos não constrange. Deus nos ama. Deus quer nos educar. E educação é de amor. É como se dissesse assim, meu filho, você vai aprender. Você vai dar lei, você vai aprender. Se você resistir muito a não aprender, daqui a pouco vai vir uma ondinha e vai te levar para caminhar. Mas vai aprender. Então, quando a gente começa a pensar, é de meu benfeitor, é de um outro espírito. Sempre assim. O benfeitor é suave. Agora, fora o guia espiritual, nós temos os benfeitores, que a gente chama de benfeitores, né? São esses espíritos familiares mais próximos. Que são aqueles familiares mesmo que às vezes gostavam de se intrometer na nossa vida, não tem? Não tem aquela tia, aquele irmão que está sempre certo? Também tem. Ele continua, às vezes vem ali e às vezes gosta tanto que força, que se envolve demais no problema da vida da família. Então a gente também vai dizer, ele não quer meu mal. Mas ele quer tanto bem que, né, às vezes são aqueles espíritos que te contam histórias, né? Quando acontece, vem um espírito e conta uma história que você fala assim, nossa, mas eu não queria, não precisava me contar isso. O benfeitor não contaria jamais. Ele vai e conta. Ele vai e denuncia alguém para a gente. O benfeitor, o guia espiritual não faria isso. Então são esses espíritos mais próximos que, como a gente, eu gosto tanto de você, vou te contar que fulano falou de você. Aí vou e conto. Eu gosto dela, mas a minha forma ainda é essa. De gostar. Ainda prejudico alguém. Um guia espiritual nunca. Não faria isso. Então é a forma que nós vamos começar a discernir o que é nosso, o que é um espírito bom e do que é um espírito ainda meio parecido com a gente, ainda com uma série de dificuldades, né? Com que finalidade eles nos induzem ao mal? Que finalidade é essa? Bem, nós vamos lembrar que os espíritos são seres desencarnados e que pelo fato de desencarnar, eles não se transformaram subitamente. A gente é que fala, né? Depois que aquela pessoa morre, a gente fala assim, ele era tão bom, é um santo, mas a gente não queria nem perto da gente, né? Mas depois que morre, fica todo mundo bom. Então, os espíritos, como Kardec fala no Livro dos Espíritos, na questão 997, diz que nós não nos transformamos subitamente. Ou seja, como é que você é? Você é fofoqueiro? Ah, mas eu fofoqueiro um bom tempo. Você é uma pessoa mentirosa? Um espírito mentiroso. Você é uma pessoa generosa? Um espírito generoso. Você é uma pessoa com capacidade que sempre se coloca à disposição para atender? Você é um espírito assim. Então, o fato de sair da carne e do desencarne não altera a capacidade que a gente chama de conquista. Só vai ser transformado esse espírito pelo estudo, reflexão ou sofrimento. Reparem que a primeira palavra é estudo. Então, nós nos transformamos quando estudamos. Quando a gente analisa, né, um padrão que eu quero, que é o padrão do Cristo, que ali está a minha meta, eu estou caminhando nessa direção, estudo e vejo, olha como isso aqui está tão diferente. Através do estudo. Processo de comparação. Isso aqui é só um rascunho. E vamos, faz de novo. Joga fora. Faz de novo. Nossa. De novo. De novo. Quantas vezes? Quantas forem necessárias. Seu estudo, em qualquer setor. Se você estuda arte, é assim. Se você estuda música, é assim. Estudo. Muito estudo. Não tem privilégio. Tem alguma inspiração, mas o resto é o quê? Transpiração. Ó. Você tem que queimar lá, né? Intelectualizar a matéria. Você estuda. E se estuda, que é o principal. Porque não adianta eu estudar o padrão que eu quero, seja ele qual for, se eu não me estudar, como é que eu vou poder comparar para saber aonde é que eu tenho que consertar? Eu tenho que estudar. Estudar aquilo que eu quero. Depois é reflexão. Eu só estudo, mas não reflito. Se não tem reflexão, não decantou aquele conhecimento. Ele só está na casa cerebral. Eu fiquei inteligente, que se diz, né? Aquelas pessoas que sabem tudo, de cor, fica inchado, parece um pavão, mas não teve reflexão. Por que a gente sabe que não houve reflexão? Porque
porque não soube fazer a aplicação daquilo no dia a dia. A gente ensina lá a criança, a matemática lá tabuada, nos primeiros anos do colégio, a gente ensina ela a fazer conta. Ela pode gravar, ela grava, ela memoriza. Aí a gente fala assim, vai lá na padaria, vai ali no mercadinho, toma aqui tanto de dinheiro, compra X quantidade e traz o troco. Ali a gente vai ver se aquele conhecimento que ela aprendeu está sendo colocado aonde? Na reflexão, colocando na prática. Então ela vai fazer, vai ver aquilo, vai ver situação monetária, vai ver troco, vai ver mais, vai ver menos. Ela faz a resolução daquilo ali. Porque senão só ficou aqui aquela decoreba. Não serviu para nada. Da mesma maneira, o espírito tem que refletir aquilo que ele está estudando na prática. E que eu uso isso nesse dia a dia. Nas situações mais simples. Agora, não conseguiu andar pelo estudo, não vai andando pela reflexão, vai ter que andar pelo sofrimento. Aí vem o sofrimento para fazer a pessoa acordar. O sofrimento é o despertador, né? É aquele que acorda a criatura, que faz ela parar para pensar. A dor está doendo na minha barriga dói, dói, dói. Por que essa minha barriga está doendo? Ah, porque ela dói? Não, fiz exame. Está certinho. Meu órgão está aqui funcionando. Por que dói? Eu começo a pensar. Ah, deixa para lá, toma um remedinho. Deixa para lá. Não quer pensar nisso não. Vai vir outra dor. Toma um remedinho. Até que um dia eu falo, não adianta tomar remédio, não está mais fazendo efeito. Por que dói? A dor não é a causa. Isso aqui é uma consequência. Está doendo. É consequência de alguma causa. Qual foi a causa? Será que eu me alimentei de forma incorreta? Será que eu comi muito? Será que eu comi pouco? Será que eu comi um alimento que eu tenho uma dificuldade de digestão? Então a gente começa a observar a causa. Quando você para e conhece a causa, você decide. Quer continuar com a dor? Continua lá com a tua causa. Ah, olha, dói, mas eu adoro chocolate. Então, coma chocolate e fique com a tua dor em paz. Não. Entre o chocolate e a dor, e não ter dor, eu prefiro não ter dor. Você elimina pela sua vida. É uma escolha quando eu conheço a causa. Fica mais fácil, não fica? Aí a gente fala assim, mas nossa, fulano sofre tanto e não muda. Por quê? Porque sofreu pouco. Vai sofrer mais ainda. Para ele não foi suficiente. Tem gente que a gente vai acordar e fala assim, pá, levanta. Tem gente que bota um despertador e levanta. Tem outro que só falta a gente jogar um balde d'água gelada na cabeça da pessoa, não é para acordar? A pessoa ainda sai assim. É de cada um. Quanto tempo ele demora para se despertar? Então, da mesma maneira, nós não somos iguais. Por isso a gente fala, está sofrendo? Talvez tenha que sofrer mais ainda. É triste, né? A gente fala assim, poxa, mas não tem outra maneira. Vai continuar sofrendo, ele está preferindo aprender pelo sofrimento. Podia ter aprendido pelo amor. Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. A maioria de nós, né, que viemos buscar Jesus como consolador, a doutrina espírita, a maioria de nós chegou pela dor. A maioria chegamos todos pela dor e ficamos pelo amor. Como esses espíritos aproveitam as circunstâncias para nos influenciar? Eu estou falando aqui desses espíritos, né, imperfeitos. O que eles fazem? Eles aproveitam ou criam uma situação? É uma questão mesmo para a gente pensar. Ele quer que eu sofra. Eu sofrendo diminui o sofrimento dele? Não, não diminui. São aquelas criaturas que não gostam de ver ninguém feliz. Não tem gente que é assim? Elas não conseguem buscar felicidade. Mas a infelicidade do outro incomoda mesmo. Então, é um espírito que da mesma maneira incomoda o outro. E muitos desses espíritos também a gente tem que lembrar que a nossa sociedade de ser humano prejudicou muito. Não deu oportunidade, tornou eles mesmo delinquentes, não deu uma coisa que se chama educação moral. Às vezes deu educação no colégio, deu aquela educação de como senta na mesa, mas não deu educação do espírito,
que poderia ter feito a transformação. E como nós somos em grupo, quando um se equivoca e cai, todos nós somos responsáveis. Todos nós. Nós falhamos. Primeiramente a gente tem que lembrar disso. Nós falhamos. Em algum ponto nós falhamos. Individualmente e coletivamente. E o que eles fazem? Bem, você está lá vencendo o desejo da bebida. E o espírito vai se influenciar. Está lá no livro, né, Sexo e Desejo, do André Luiz, falando. Bebe, Cláudio. Beba, Cláudio. Bebe, bebe, bebe. É aquela coisa te impelindo, te impulsionando para um ato. Ou criando uma situação. Vindo alguém, fazendo com que alguém, algum amigo teu, chegue na tua porta, vá te chame. Vamos sair para beber? Ele aproveitou. Ele potencializou. Mas olha só, se chegar na minha casa me chamando para beber, não vai dar certo, porque eu não gosto de bebida. Mas se chegar na minha casa me chamando para comer bolo e doce, vai funcionar. Ou seja, o espírito, na realidade, ele utiliza daquilo que você tem frágil. Ele não torna indigno uma criatura digna. A menos que aquela criatura tenha e manifesta, né, que ela não se manifestou no ser dela, aquela dificuldade. Que às vezes você tem aquela dificuldade em você e você nem sabe. Você desconhece. Mas você tem. Então o espírito, como ele sabe de tudo, ele está te vendo como um todo, ele vê o teu passado espiritual, ele está te perseguindo às vezes, muitas vezes. Ah lá, que ele ali é chegado a uma água que o passarinho não gosta. Aquela encarnação você queria se livrar deles. Então ele vai começar a te impulsionar, a criar situações para que você acorde dentro de você. Mas você sabe que numa reencarnação que você está, você veio para desenvolver resistência. Você veio para dizer, não quero mais isso. Eu vou ser resistente. Então é importante a gente entender que o arrastamento vai acontecer. Vocês vejam que quando a pessoa vai num restaurante, que ela tem tendência à gula, quando ela vai num restaurante, parece que potencializa aquela vontade de comer. Porque quem está ali? Que tipo de espírito fica no meio daquela comida? Que gosta daquela emanação, daqueles fluidos. Se a gente pudesse ver espiritualmente como é que é um botequim, como é que é uma taverna, é notado desse tipo de espírito. E eles ainda se aproveitam dessa que a gente chama emanação fluídica. Ele não bebe a bebida, mas o que fluido no ar. Né? Então eles utilizam. Então, de alguma maneira, do momento que a gente fuma, do momento que a gente bebe, do momento que a gente tem qualquer tipo de vício químico, a gente criou um grupo, né, de comparsas. Eu tenho um grupo. A hora que eu decido parar, eu decidi, mas eles não. Você acha que eles vão falar? Eu falei assim, agora parou. Eu não quero mais fumar. O que eles vão falar? Então tá, tchau. É fácil assim? Eles vão insistir, vão insistir, vão insistir, até ou eles me fazem retornar, porque chega a dar gosto na boca, a gente chega a sonhar. Ou eu ganho a resistência e me torno mais forte, ou eles ganham. Essa é a escolha. Ou a gente, pela resistência, ganha e eles falam assim, cansei, vou procurar outra pessoa. Isso aí não está dando certo meu não. Estou ali pedindo, falando, fulano me ouve. Vou procurar outro grupo, porque eu quero fumar. Ou então você fala para ele, quer ficar do meu lado, para de fumar junto comigo. Eu vou ficar aqui quem quiser parar de fumar. Aqui não vai ter mais isso. Então, vamos perceber que nós vamos ter o arrastamento. O arrastamento existe, mas não é irresistível. Se fosse irresistível, nós seríamos máquinas. Então as influências vão chegar, as intromissões vão chegar, e eu tenho que parar e pensar assim, diante da lei de Deus, está de acordo? Está de acordo com os meus princípios morais? Está de acordo com a minha consciência? Está de acordo com o que eu quero para a minha vida? Está de acordo? Então é bom. Não está de acordo. Então isso não é bom. Está tendo influência? Tá, mas essa aqui eu não quero.
Esse tipo de influência eu não quero mais. Já tive e não quero mais. E já influenciei também da mesma maneira, mas hoje eu não quero mais. Hoje a gente começa a fazer novas escolhas. Então, antigas companhias vão começar a se afastar. É natural. Então, quando a gente fala assim, ai meu Deus, afaste essa tentação de mim. Não é assim que a gente fala? Faça a tentação de mim. O que é aquela tentação? Um copo de bebida, um cigarro, um pedaço de bolo, falar mal da vida alheia, qualquer coisa. Mas aquela tentação não está ali. Aquela tentação está aqui. Então, na realidade, eu sou o meu maior inimigo. Eu é que tenho que fortalecer aquilo que eu tenho de mais frágil para que o espírito não encoste o dedinho dele no penetre. Ele vai encontrar o quê? Resistência. Firmeza. Senão... Olha como é que é fácil, ó. Olha como é que é fácil acionar fulano, ó. Eles brincam mesmo. Podemos continuar pensando assim. Quando ocorre essa influenciação, e por que Deus permite? Essa influenciação ocorre, deixa acordado, através do outro. O outro é o instrumento que o Espírito utiliza para nos perturbar. Você não viu que acontece isso? A gente está lá na santa paz de Deus, aí uma pessoa invigilante é utilizada como instrumento, é atuado por um Espírito para ligar para a gente, para fazer uma perturbação. Ela nem faria aquilo. Instrumento. Ou, na hora que eu estou dormindo, para onde é que eu fui na hora que eu estou dormindo? Cada um vai para onde o seu espírito tem afinidade, onde você gosta de ir. Como é que eu faço saber para onde eu vou? Solta assim e se relaxa sem ninguém olhando. Para onde o teu pensamento for, é para onde você vai. Você fala, não acredito que eu fui para aquele lugar. Vou. É para lá que eu vou. Então como é que eu volto de lá? Com quem que eu me dei durante o sono? Aquele tipo de espírito. E por que Deus permite? Bem, primeiro, que Deus é o Pai educativo e não punitivo. Deus quer que a gente aprenda pelas nossas próprias experiências. Deus quer que a gente aprenda a discernir. Não tem uma hora que a gente fala assim, meu filho, não bota a mão nessa chaleira aí que está quente, você vai queimar a mãozinha. Quando é pequeno, a gente segura mesmo, né? Bota lá no alto. Vai chegando uma idade que não dá para ter a casa toda lá no alto, não é? Ele vai crescendo, ele tem que aprender. Meu filho, não bota a mão, você vai queimar. Meu filho, estou te avisando para não botar. E a criança vai. E a gente é assim, né? A gente tem medo, a gente é rebelde. A gente quer experimentar. E bota, queimou. Aprendeu, pronto. Então houve o aprendizado, era isso que era importante. Ou aprendia, porque você entende que aquela pessoa que está falando com você tem sabedoria, que é o teu bem. Ou não, você fala, eu sou daquelas pessoas que eu preciso ter experiência para aprender. Vai lá, ter tua experiência. Precisou da encarnação, viver essa necessidade tua. Às vezes a gente tem um bolo inteiro aqui, todo cheio de 20 fatias. E eu preciso comer 20 fatias para saber o sabor do bolo? Uma fatia só não é suficiente? Mas a gente quer comer 20, deixa eu comer. São aquelas que eu estou fazendo, mas para quê? Porque precisa daquela experiência na vida. Gosta ainda, o espírito ainda tem essa necessidade. Dele ainda. Ele não é apegado, ele não tem essa... Precisa desgastar isso, não vai ser para agora, que isso é o início. Outra coisa também, Deus permite, a gente poderia dizer, Deus permite tudo, né? Deus permite, na medida que, se for para o teu aprendizado, Ele permite sim. No sentido de testar a sua fidelidade, a sua fé. Vocês já viram quando a gente passa esse momento espiritual, quando esses espíritos começam a nos perturbar, nos fazer sofrer, o que a gente começa a fazer? Duvidar de Deus, duvidar da nossa fé. A gente fala assim, poxa, estou abandonado, esqueceu de mim, estou sozinho, não tenho guia, eu vou para o centro e nada acontece. É um momento de testemunhar a fé em Deus. Porque ser fiel a Deus, no dia de sol, né, no dia que meu filho está bom, de saúde, que eu estou com emprego e dinheiro, é fácil falar que eu acredito em tudo. Agora, na hora que eu sou contrariada,
é que eu tenho que saber. Eu sou fiel ou não sou fiel? Será que eu acreditei que pelo fato de eu confiar em Deus, dele estar confiando em mim, que ele me permitiu, por misericórdia, uma nova reencarnação, eu vou ter tapete vermelho? Nada vai me acontecer? Eu sou médium? Eu trabalho, e o teu passado? E o teu passado? Aproveita agora que você já está melhorado mesmo para passar limpo esse teu passado. Ou então, daqui a 3 reencarnações, você vai ter uma reencarnação de uma tarefa muito difícil. É preciso você passar por isso agora, para aprender a passar por isso agora, para ir ganhando calo. Não é assim, local do calo, que a gente começa a trabalhar, a gente pega o calo no local que a gente mais, que a gente fala, o calo do trabalho. Então, algumas situações é lá de trás, que eu não estou resolvendo, e que se hoje eu começo a ver um pouquinho de luz, ontem não foi assim, né? Eu me conheço bem, sei que não foi, então é hoje. Então não vai ter tapete vermelho. Pelo contrário. E muitas são situações que a pessoa está vivenciando para preparar-se para futuras reencarnações. Então, se o voo para voos longos e muito altos necessitam de asas o quê? Asas fortes. Asas fortes. Então a gente começa a perceber, como é que eu vou fazer essa tarefa que eu estou querendo me propor há 3 encarnações? Primeiro, a gente começa nascendo num país que aceita a religião, não é? Que a gente é livre. Depois a gente vai começar a levar para outros lugares a ideia da solidariedade, do amor, que o outro é tão importante quanto eu, que o outro merece o mesmo respeito, que eu preciso aprender a dar para o outro aquilo que eu gostaria de receber. Isso é uma ideia que, por mais que a gente fale é boa, é simples, nós estamos há mais de 2016 anos tentando colocá-la na vida prática. Então, são essas reencarnações. Então, o objetivo desses espíritos é fazer com que a gente aprenda, testar. Eles são instrumentos. Instrumento da lei divina. Vamos lá, ela estava falando sobre paciência. Semana inteira ela deu palestra de paciência. Vamos lá ver se ela aprendeu isso mesmo. Aí vai parecer aquela pessoa que é um amorzinho de criatura, que vocês devem imaginar. Você repete a primeira vez, repete a segunda, repete a terceira. Você não passa dali. Ou seja, ela está na classe maternal da aula paciência. Não é assim que a gente se vê? Aí a gente se localiza. Eu já estou falando, mas eu ainda não consigo colocar na prática. Então a gente começa a observar. Eu já estudei, eu já aprendi, mas eu ainda não consigo vivenciar. Então, gente, isso é muito importante. Esse processo é muito importante, porque só assim a gente... É como se a gente tivesse o nosso próprio mapa, o nosso roteiro. Eu já caminhei até aqui, falta muito, não tem que entrar em desespero. Mas eu já sei onde é que está a fixação do conhecimento. Então, algumas matérias foram dadas. Eu estou vendo pela primeira vez, as primeiras reencarnações, aquele assunto. Daqui a um tempo, eu vou começar a fixar aquela ideia. Então, hoje, quando a gente se vê falhando em determinadas situações morais, e fala assim, poxa, como é que eu fiz isso? Porque eu acreditei que eu já sabia aquilo. Eu sabia aquilo, mas eu não tinha fixado. Eu costumo brincar que eu não posso perder a paciência, porque eu nunca tive. Ninguém perde aquilo que não tem. Então, eu ainda não fiz conquista da paciência. Eu estou tentando fixar a lição da importância da paciência. Então, eu vou fixando. É igual o professor vai fazendo para casa. Tem dia que eu acerto, tem dia que eu erro, certo? E vou ter que fixar. Quantas reencarnações? Menor ideia. Mas eu quero aprender. Então, a espiritualidade vai funcionar assim. Vamos ver se ela aprendeu isso mesmo, ter desprendimento, e bota aquela situação. Então, esse é o objetivo também de nos avaliarmos junto a esses espíritos. Aquele que nos persegue nos faz encontrar caminhos que a gente nem sabia que existiam, não é? A necessidade é a mãe da criatividade. Então, às vezes, um espírito está perturbando, está influenciando, e me faz caminhar. E eu vou encontrar uma casa espírita, eu vou encontrar amigos, eu vou encontrar outros corações, e vou falar assim, poxa, se não tivesse acontecido aquela perturbação lá atrás, eu não estaria tão bem como eu estou hoje. E muitas vezes a gente vai falar assim, bendito foi a dor, bendito foi o sofrimento que me fez encontrar esse médium e esse remédio que é o Evangelho. Então a gente sempre pensa assim,
Afinidades e sintonias. Por que essas influências mais nós atraímos? Tudo no mundo é afinidade e sintonia. Tudo, tudo. O mundo vive por afinidade e sintonia. Se eles se aproximam de mim, é porque eu atraio. Ah, mas eu atraio esse espírito? Atraio. Por afinidade. Nós somos magnéticos. Nós estamos aqui unidos hoje por uma afinidade. Afinidade de vir aqui estudar sobre esse tema. É uma afinidade. A gente está sempre trabalhando por afinidades. Afinidade e sintonia. A afinidade, poderíamos dizer que ela é mecânica. Nós podemos trabalhar no ambiente, nas nossas fábricas ou indústria, nós temos ali qual afinidade daquele trabalho. Mas cada cabeça, cada coração está vibrando numa ideia. Mas qual afinidade? Trabalhamos na mesma empresa, ganhamos aquele tipo de salário, temos o mesmo patrão, o mesmo empregador, enfim, aquilo é a nossa afinidade. Falamos sobre aquele assunto. Temos afinidade sobre o nosso time de futebol. É uma afinidade. É mecânica. É uma afinidade química. Aquele que não tem busca aquele que tem. Né? A gente não tem as afinidades moleculares. Da mesma maneira. E a sintonia. A sintonia não é mecânica. A sintonia ela é buscada, ela não é automática. A afinidade é automática. E a sintonia ela é buscada. Então vamos imaginar as estações aí, né, estações de rádio, milhares de estações emitindo, né, as suas ondas, não é? Até que chegue ao receptor, que é um rádio que capte, e quando ele põe em consonância essas ondas, né, transforma isso em som, numa determinada faixa, houve o quê? A sintonia. É aquela hora, lembra daqueles rádios antigos que tinha aquele dial, não sei como vocês chamam aqui, que é aquele que fica lá aquele procurando a estação que eu quero. E essa música eu não gosto. Essa aqui eu gosto. Essa aqui eu não gosto. Não é assim que a gente faz? É o dial. Então, por afinidade, eu atraio esses espíritos. Sabe por quê? Porque eu sou imperfeita. Que nem eles. Meu passado é parecido com o dele. Sou uma pessoa complicada, meu espírito está muito desajustado. Eu atraio. Por afinidade. Por sintonia, que é buscado, eu saio da frequência deles. Então, eu posso estar num ambiente, por afinidade de trabalho, que está todo mundo ali pensando coisas muito estranhas para o meu gosto, e eu saio daquela faixa, eu busco sair. Então eu pego lá o meu dial e faço uma prece, peço ao guia que me controla, que me acalma, busco fazer uma respiração. É a sintonia que eu vou buscar. Então as nossas mentes são comparadas a esses rádios receptores que captam essas inúmeras faixas de vibração que nos chegam, nos trazendo uma inúmero de pensamento. E não se chocam, né? Eles não batem, eles vão. E meu rádio está lá, captando. Captando o quê? Vai depender da faixa que eu estou ajustada. Se a faixa que eu estou ajustada é muito baixa, a minha percepção de audição é tudo que é ruim. Eu vejo tudo e gosto também de tudo que é ruim. A gente nunca pode esquecer que o Cristo é a vibração mais alta. Então, é um esforço danado para manter essa sintonia. E é uma sintonia muito delicada. A qualquer momento que você erra esse ajuste, você cai. Você vê que às vezes a gente fica, né, o mês inteiro rezando, vindo ao centro, tomando passe, concentrando, se vigiando para elevar essa vibração. Porque alguém quebrou uma xícara, porque alguém falou uma palavra que eu não gostei, eu pego isso tudo e faço o que com isso? Jogo fora. Aí você fala assim, nossa, eu joguei as coisas mais importantes por causa de uma querela, de uma bobagem. A gente não faz isso. Ou então a gente já faz assim, olha o tempo que eu estou para me manter nesse estado. É um sacrifício danado subir esse morro. Não é? Para descer, basta dar uma escada que a gente rapidinho rola abaixo, não é assim? O pessoal não fala, né? Para descer todo santo ajuda, santo mal, né? Porque o bom ajuda a subir. Para descer o santo mal empurra mesmo.
Aí você fala assim, aí o fulano faz aquilo assim, eu vou perder isso aqui, que não é conquista, processo de fixação. Porque se for conquista, o outro pode fazer o que ele quiser, que eu não desço mais. Foi conquistado. É a conquista da minha alma. Posso nascer aonde quiserem me colocar. Conquista minha. Eu sei. É igual matemática, uma tabuada. Sei da frente para trás, dá para frente, no meio. Eu sei, eu domino. O que eu não estou, se você quiser falar a pergunta ao contrário, eu só sei 7 vezes 8, mas 8 vezes 7 eu não sei. Eu só gravei aquela parte. Ainda estou fixando. Isso é muito importante a gente saber o que está fixando. Quando é conquista, pode pisar no meu pé, pode me tratar mal, pode me trair, pode tirar a minha vida. Conquista do espírito. Nós não temos essas conquistas. Nós estamos em processo de fixação. Fixando. É o para casa que o professor passou. Vamos lá, meu filho, vamos mais uma vez. Vamos fazer esse exercício. Agora o enunciado do exercício vai vir diferente. Por que é problema? Todo problema que é solução, é equação. Então tá, você aprendeu quanto é 7 vezes 8. Você já percebeu que 8 vezes 7 vai dar no mesmo? Você já percebeu que esse número 7 é repetido? Você pode transformar ele numa adição? Você já percebeu que isso é uma subtração, se você vê de uma outra maneira? Então é quando você começa a estudar e pegar aquele mesmo assunto e decodificar e abrir. E ele não é mais segredo. Daí eu fiz a conquista. Enquanto isso não tem conquista. Por isso que a gente se atreve muito ao mal. Por isso que Jesus falou, não resistais ao mal. Porque eu não tenho condições de enfrentar o mal. Nós ainda somos os bonzinhos tímidos. O nosso passado ainda está mais próximo do que o nosso futuro. Nós ainda somos, nosso pé ainda está mais na lama do que na luz. A gente está caminhando das sombras para a luz. Todos nós. E às vezes a gente acha que é. E aquele que pensa que está em pé, olha e não caia, né? Que é o Paulo de Tarso nos fala. A gente vê a vida do outro e fala, que errado. Se fosse eu, nunca faria isso. Pá! Está em pé? Olha e não cai. Porque a possibilidade de a gente cair é muito grande. Porque nós estamos muito próximos desse passado espiritual. Eu sei muito mais fazer o mal do que fazer o bem. É isso que a gente tem que entender. Por isso esse processo que Kardec falou, o verdadeiro espírita é aquele que se conhece, é aquele que aprende a vencer, né, e dominar as suas más inclinações. E faz esforço para se transformar. É muito esforço. Por isso é tão difícil. Não é para qualquer um. Porque eu não transfiro para ele resolver. Aqui quem responde é o companheiro ali. Pastor, pega a minha vida aqui, ó. Resolve a minha vida, me dá 3 passos, você vai resolver a minha vida. Se ele falar que ele está mentindo, ele sabe disso. Ele vai dizer, olha, observa isso, estuda isso, pega esse tal trabalho para você aprender. Ele vai, pelo conhecimento, me oferecer oportunidades que eu cresça. Mas essa janela aqui só abre de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Então é a hora que eu quero mudar, porque eu quero mudar, porque eu não aguento mais reencarnações de sofrimento. Eu não aguento mais reencarnar para ter esse tipo de problema. Cansei. Eu já estou nisso há muito tempo. Tem uma hora que você fala assim, chega, enjoou, quis viver isso. Tem uma hora que enjoa. Até, né, tudo demais enjoa, isso já enjoou. Quero coisa nova, quero crescer. Então eu quero mudança. Por isso que falo, a gente vem aqui, ou em qualquer outra religião, a gente vai amadurecendo até que a gente tenha o que a gente chama de quê? Start, né? Aquele momento que dá um insight do processo de maturação. Você foi se preparando igual criança, no processo de alfabetização. Ela não vai aprender nunca. Daqui a pouco ela lê, que é uma maravilha. Ela foi naquele dia que ela aprendeu a ler? Não. Foi todos os dias anteriores. Então vai ser um momento que a gente automaticamente vai fazer. Foi naquele dia? Não. Foi esses exercícios reencarnatórios, fixação, que estão no esforço. Esforço. Muito esforço e sacrifício. E não retroceder. Por isso que é importante as companhias. Que eu não quero mais ser atraído. Como eu não confio ainda em mim,
Porque eu sei que eu não sou frágil, eu preciso de grupos de apoio. Os grupos de apoio servem para isso. Então, esses espíritos que foram meus companheiros no passado, eles sentem o grupo de apoio que eu tenho hoje. Por isso que eu preciso de outros grupos de apoio. Sozinho, eu não vou resistir. Eu me deixo levar. A importância de um grupo. Falamos então da sintonia, falamos da afinidade, e nós podemos pensar assim. Eu não atraí esse espírito não. Você fala que eu atraio esse espírito ruim? Não é porque esse espírito não. Eu não gosto desse tipo de espírito. Eu nem falei nada. Mas está falando que eu atraí esse espírito. A gente tem que lembrar que a gente não evoca só numa mesa mediúnica chamando o espírito pelo nome, não. Eu convido um espírito, eu chamo o espírito para minha proximidade, quando eu me assemelho a ele, quando eu penso como ele, quando eu sinto como ele. Reparem bem, nós, como já falamos, não estamos presos dentro de uma caixinha. Nós irradiamos esse pensamento, não é isso? Esse pensamento, quando irradia, chega, né, e o fluido cósmico universal vai carreando esses pensamentos. O que sai de mim? É como se fosse um outdoor. Eu trago tabuletas em mim, todos nós. Como se fossem coisas que eu gosto. Estão aqui. Vocês não vão ver. Vocês estão vendo uma roupa e uma pessoa. E podem falar assim, nossa, como ela é legal. Vocês não sabem o que está acontecendo no meu coração. Vocês sabem que eu sou legal. Nossa, ela é uma pessoa boa, vocês não me conhecem. Eu estou fazendo carinha de boa. Não é que a gente é fácil, né? A gente quando aprende a usar máscaras sociais é fácil. Fazer cara de inteligente, cara de agradável, cara de paciente. São caras, são máscaras. Por isso a persona. Persona é personalidade. Eu tiro máscaras, muitas vezes necessárias para a sobrevivência. Se eu vou trabalhar num determinado local, eu preciso daquele emprego e o perfil é aquele, é aquela máscara. Um dia a máscara cai. Mas enquanto eu puder naqueles horários, a máscara é aquela. O espírito não tem isso. O espírito ele não liga para a cara que eu estou fazendo. O espírito se aproxima de mim, digamos assim, pelo meu cheiro. O que eu exalo de pensamento, de vibração. Porque eu tenho o meu corpo físico, eu tenho espírito e eu tenho o meu corpo perispiritual. O meu perispírito, ele vai ser montado, formado, de acordo com os meus pensamentos. Então, se eu penso bem, o meu perispírito é cheio de camadas, bonita, vai ficando cada vez mais diáfano, translúcido, brilhante, e ele expande. Vocês já viram quando a gente faz uma coisa boa? O coração faz assim, ele abre, ele dilata, não dilata? De ver um filme bonito, uma mensagem bonita, a gente... Não é essa expressão até que a gente faz? Da mesma forma, se o meu pensamento é mau, um pensamento ainda inferior, esse perispírito começa a ficar todo denso, escuro, materializado, apertado. Quando a gente faz uma coisa ruim, a gente fala o quê? Estou com o meu coração apertado. A gente se aperta. E os espíritos, quando olham para o nosso perispírito, ele não olha para o corpo físico. Ele vê o quê? Que tipo de mensagem é aquilo ali? Que tipo? Nós somos um livro aberto. Eles vão se aproximando. Ali, ó, ela é que nem eu. Ela tem esse vício, eu também gosto. É aqui que eu vou ficar. Ali, ó, fulana ali, ó, ela gosta daquele tipo de trabalho que eu também gosto. Estou evocando ou não estou evocando? Eu não falei nada. Mas eu estou sentindo. Então ele poderia falar para você, você não me evocou com palavra, mas você pensou como eu penso? Você sente como eu sinto? Você tem os mesmos desejos que eu tenho desejo? Então, nós estamos certinho um com o outro. Nós estamos no lugar certo juntinhos. Aí a gente começa assim, nossa, então o que eu vou fazer? Se eu atrair esses espíritos de pensamento, como é que eu vou fazer para neutralizar esse tipo de espírito que está me perturbando?
Não é pergunta, o que vocês vão pensando? Não quero que ninguém fale nada, não. Mas vão pensando aí, o que vocês acham que a gente poderia fazer? Como é que a gente age no momento de uma influência como essa? Vamos imaginar aqui, eu como dona de casa, aproveitando o que está escrito no Gênesis, e lembrei de uma passagem que Kardec explicou. Mas eu vou transformar ela no dia a dia de hoje. Fiz um peixe em casa, um camarão, limpei lá o peixe, tirei aquelas escamas, tirei aquelas vísceras, não sei comer aqui, mas não quero comer aquela sardinha gostosa. Botei lá no lixinho da minha pia. Aquele bandinho de resto de peixe, de comida, tudo lá na minha pia. Aí daqui a pouco eu olho para a minha cozinha, o que vai ter lá? Mosca. Não é mosca? Uma mosca. Eu pego o meu paninho de prato, como boa brasileira que sou, começa a botar a mosca para fora, não é assim que a gente faz? Aí a mosca foi embora para aquela janela que está aberta, um calor danado. O que aconteceu com ela? Tem uma outra janela aqui aberta. Entrou por aqui, viu? Sai mosca. Ela vai embora para aquela janela e entra pela outra. Daqui a pouco eu estou que nem uma doida, botando mosca para fora. Eu só estou trabalhando da consequência. Peraí, por que essas moscas estão aqui dentro? Tem um saco de lixo aqui. Se eu pegar esse saco de lixo, fechar e higienizar a minha pia e jogar isso no local adequado, o que aquelas moscas vão estar fazendo ali? Elas vão embora. Por isso, muitas vezes, a gente vem para uma casa espírita e fala assim: eu quero me livrar desse espírito que está me perseguindo. Né? Tira esse encosto de mim, a pessoa não chama de encosto. Não tira não. Deixa ele aí, vamos nós evangelizar junto, né? Chico que fala, tira ele não. Vamos evangelizar juntos. Porque você vai tirar, você vai ali para fora, vão vir mais 7, que nem Jesus falou. Tira um espírito impuro e entram 7 numa casa que está mais limpa. Porque você é a causa da atração. Não são eles. Vocês já viram coelho correndo por causa de um pote de dinheiro, de ouro? Eu nunca vi. Mas eu corro. Da mesma maneira, não é que eu não corro por cenoura, nem alface. O coelho talvez corra. Ou seja, cada um tem a sua motivação que impele você a se movimentar. É isso que a gente tem que começar a perceber. Qual é a causa? Qual é o disparo? Qual é o gatilho daquela situação que eu estou abrindo essas casas? Então, quando eu venho em uma casa espírita, quando eu vou em qualquer lugar e peço para aqueles espíritos serem... Tudo bem. Vocês sabiam que muitos vêm numa casa espírita, pede passe, a água, assiste, se sente bem. Aquela companhia espiritual, os benfeitores espirituais conversaram com aquele espírito e falaram assim para ele: meu amigo, deixa ela, segue a tua vida, segue o teu caminho. Ah, mas ela me prejudicou. Ela é bobinha. Olha só quando você tem para caminhar de bom. Fica aqui na casa, vem conhecer o nosso trabalho, vem estudar com a gente, vamos trabalhar no bem, vai crescer. Para de se paralisar de crescer por causa dessa criatura, não vale a pena. O espírito fica na casa, vira trabalhador, vai para o trabalho de consolo, começa a gostar. Vocês estão pensando nela? Não, a gente está pensando em você. A gente não está pensando nela, está pensando em você. A espiritualidade vai falar isso para ele. Nós estamos pensando em você, para você se libertar. Aí o espírito fala assim: será? Ele fica. Aí a pessoa fica, ela começa a se sentir melhor. O que acontece? Que ela começa a se sentir melhor. Acho que eu não preciso mais ir lá, não. Estou resolvida. Ou então, ai, que lugar, que quietinho, que coisa chata, esse negócio de estudar. Não tem uma movimentação assim para eu ir. Gosto de uma adrenalina. Ai, essa paz me incomoda. Tem gente que chega a falar isso. Isso é um tédio, a paz. A paz incomoda. A harmonia incomoda. Ela não está acostumada a viver naquela vibração. Aquilo vai ser um incômodo. E o que ela vai fazer assim que ela se sentir bem? Ela volta e ela mesma
eu estou sentindo falta de uma coisa animada na minha vida. Estou sentindo falta. Aí ela vai buscar essa companhia que deixa ela animadinha, que potencializa aquilo que ela tem. Aí ela se sente bem. Deixa eu falar assim, como é que pode o espírito ir em busca de uma coisa que é uma infelicidade? Como o espírito vai se encaminhar para isso? Vai. É o momento dele. É aquele momento que ele se encontra. É o direcionamento dele. Então, quando a gente começa a ficar mais tempo do que necessário numa conversa vazia, a gente entrou nessa faixa. Se a gente ficou mais tempo do que necessário num local mal frequentado espiritualmente, ficamos mais tempo do que necessário. E a consequência inevitável será a atração desses amigos, dessa companhia espiritual. Nós vivemos cercados por nuvens de testemunhos. É como se fosse o Big Brother. Nós estamos sob vigilância e trevas não dormem. Trevas está em plantão 24 horas. Já viu que é assim? Basta a gente dar uma bobeada que a gente fala, caí. Estão esperando ali. Hoje ela vai. Hoje é uma questão de tempo, vai mesmo, vai cair, porque ainda não está fixado. Você fala, por quê? Porque foi no momento da minha vigilância. Foi no momento que eu achei, por pretensão, que eu era capaz de enfrentar o mal. Eu não sou capaz de enfrentar o mal. Por isso que Jesus falou, não resistais ao mal. Dá outra face, entrega a capa, sai daquela situação. Vocês já viram que quando o camarada é mau, ele e o outro é mau, eles têm as mesmas forças compensadas, não tem? Eles brigam no mesmo nível. A gente saiu desse nível. A gente não quer mais esse nível. O que aconteceu? A gente perdeu força de combate para ganhar sentimento, para ganhar as emoções mais nobres. Então o outro vai me chamar para o combate e eu vou para quê? Eu não vou mais conseguir chegar no nível dele. Eu não tenho mais aquela energia que a gente diria canalizada para aquele tipo de explosão. Eu não tenho mais isso. E aí? Eu não quero mais aquele nível dele. Eu vou fazer lá. Da mesma maneira, ele não vai ter aquela sensação. Não é mais fácil falar, meu amigo, fica aí, me deixa em paz. Eu não quero mais de novo desenvolver possibilidade desse tipo de enfrentamento. Eu não quero mais isso para mim. Isso é uma decisão, eu não vou retroceder. Então, entre ter razão e ser feliz, eu quero ser feliz. E às vezes a gente fala assim, pô, mas fulano está com a necessidade, você está com a razão. Fiquemos com a necessidade, entre a razão e a necessidade. Vamos ficar com a necessidade. Tem que ser atendido em primeiro lugar. Então esses espíritos começam a perceber que no momento que a gente ilustrou do saco fechado, que foi jogado fora, quem é o saco aqui? Quem é? Vocês já ouviram a expressão boca de sandália? Né? No Rio de Janeiro a gente usa a expressão boca de sandália. A pessoa que tem boca grande, larga, conta tudo, fala tudo. Não tem gente que é assim? Fala tudo. Não era para contar isso. Você contou? O perispírito é uma boca de sandália. Ele não esconde nada, ele é um livro aberto. O outro olha e vê. Para você fazer. Você vai começar a distinguir o psiquismo do espírito, a vibração do espírito, a sintonia que ele anda. É como se... Eu gosto disso. Isso me faz bem. Não é mais o nome do espírito, pouco importa. Aparência, que ele está se mostrando pelo perispírito. O que ele me deixou de recado? Que tom? Você vê que às vezes você está perto de uma pessoa e por mais que ela fale coisas boas ou ruins, ela não te convence. Você fala assim, não está fechando. Porque a gente vai começar a utilizar esse captador para perceber não mais a boca, a fala, o vocábulo, a língua que está sendo utilizada na comunicação.
e sim a vibração que está chegando para mim. Que você pode estar me falando uma coisa, a sua vibração será completamente diferente. Quantas pessoas chegam numa casa espírita contando uma história e o médium fala assim, não é isso. Ele capta que não é isso. Por quê? Ele vai desenvolvendo uma coisa que se chama percepção. Não é isso. Eu não entendi o que é, vou captar. Então ele entra no processo de captação para entender que vibração é essa que está chegando. Então, quem é o boca de sandália? Quem é que tem que ser? É o perispírito. Ah, mas então vou me desfazer do perispírito? Não. Se o perispírito só fica bonito e só fica feio, não é por conta própria. Ele é fluido. Vamos lembrar disso. O fluido é neutro. Quem deu essa qualidade ao perispírito? De ficar embelezado, ficar como a gente poderia falar, cada vez mais lindo ou tenebroso. O que fez ele ficar daquela maneira? Demos um passo para frente. Os meus pensamentos, os meus sentimentos. Ele é só consequência do meu teor vibratório. Então, quem é esse saco que eu tenho que arrumar? É dentro de mim. Então, não adianta botar espírito para fora, não adianta correr com o espírito de perto da gente. Se eu continuo atraindo para esse tipo de cheiro, eu tenho que tratar da causa. E a causa está no meu coração. O que Jesus falou? O que sai da tua boca não é o que entra, que é impuro. É o que sai da tua boca que surge. E o que sai da minha boca se provém do meu coração. Porque antes de eu pensar, eu tenho uma emoção. Então eu estou com um pensamento deseducado, uma emoção deseducada. Ah, mas o que eu vou fazer? Eu penso assim. Eu sinto assim. O que eu vou fazer? Não tem jeito. Isso não é uma máquina. É uma máquina de condicionamento, sim. Eu sou aquilo que eu quero ser e que eu vou vir a ser. Então eu começo a me programar para me condicionar diferente. Eu começo a entender que quando eu sei para onde eu vou, eu começo a caminhar na direção de. Eu não sou, mas eu sei o que eu quero ser. Eu não penso assim por afinidade. Eu não tenho a sintonia. Eu não descobri que eu tenho uma sintonia. Afinidade é mecânica. A sintonia é buscada. Vai lá o Evangelho. Pede ajuda espiritual para tirar daquilo ali. Ajuda a vencer esse tipo de pensamento. Os nossos guias espirituais estão com a mão deles assim, ó, esperando só a gente levantar para eles puxarem a gente. Mas pelo menos levantar a mão tem que levantar. Não dá para ficar assim. Eu quero mudar. Eu quero mudar. Dá para me dar um passo e me fazer eu mudar? Não dá. Para você ficar bem, para te estimular, para você começar a vencer as suas próprias lutas. Mas mudar não vai mudar. Não tem como meter, por mais que eu ame aquela criatura, pode ser o filho amado, eu não tenho como meter nem a mão no cérebro dele, nem no coração dele. Para passar isso. Ele vai ter que aprender. Às vezes ele vai ter que sofrer mesmo. O importante é que ele aprenda. A gente começa a entender que eu quero que o outro aprenda. O que adianta uma criança nunca ser reprovada se não aprendeu nada? Ele é bom uma reprovação. Amadurece o tanto que ele aprende. Senão ele fica aquela criatura morna. Né? A gente lembra sempre daquela passagem do João Evangelista, quando ele fala, né, oxalá fosse frio ou quente, morno eu te vomito da minha boca. O que ele quer dizer com isso? Essas pessoas mornas, a vontade de vomitar da boca, as pessoas que não fazem o bem, não fazem o mal, estão ali, ó, vão passar inúmeras reencarnações naquilo. Não tem nada, não faz nada contra a lei, mas é incapaz de um arrobo de generosidade. E o outro, frio e quente, a gente vai lembrar de um Paulo de Tarso, que era um perseguidor que matava os cristãos, a gente vai lembrar de Madalena, a gente vai lembrar de inúmeros espíritos que quando dão aquela guinada, você fala assim, a hora que esse espírito, que é fervendo ali, se tornar bom, ninguém segura mais ele. Porque ele tem o quê? Impulso. Aprendeu a lidar com fluido. Fluido tem que se aprender a lidar. Eu tenho que aprender, eu já não aprendi, que o fluido carrega o meu pensamento. Mas que tipo de fluido é esse? Quem é que é a fonte permanente de fluido? É o meu perispírito. É uma fonte fluídica. Neutro, que eu estou dando as minhas qualidades. Então eu posso mudar.
Então eu posso aprender. Mas espera aí, por que eu estou agindo assim? Eu não falei que eu quero mudar? Posso pedir ajuda para mudar? Mas eu vou ter que ter esforço. Quando eu resolvo fazer uma mudança, eu tenho que entender que eu tenho que ter boa vontade para mudar. Boa vontade é vontade da boa. Não é aquela vontade assim, amanhã eu vou começar a correr. Sabe aquela vontade? Amanhã eu vou para a academia. Não é aquela boa vontade. Boa vontade é aquela que você acorda antes do despertador te chamar. É boa. Essa é a boa vontade. Você tem que ter esforço. E você tem que saber fazer um sacrifício para que aquilo ocorra. Então, quando a gente pensa, chegou uma ideia, se a mente for deseducada e ociosa, ela recepciona essa ideia. É como se dissesse assim, senta aí, vamos conversar. Ela permite que a ideia entre na casa mental dela. Vocês já imaginaram se tudo que é vendedor que bate na porta a gente manda entrar? Entra, senta aí e começa, estímulo. Vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Eu dei entrada porque a minha mente é deseducada. Eu sou indisciplinada. Segunda fase, essa é a primeira, recepção. Vai ser já o intercâmbio mental. O intercâmbio, não estou deixando ela entrar não, ela já entrou. A influência espiritual já aconteceu. Eu começo a dialogar com ele. Fulano vai fazer isso para você, eu vou fazer isso para ele. Ele vai responder isso, eu vou responder aquilo outro. Eu estou só lavando louça. E aqui dentro, o meu perispírito está fazendo. Já foi lá, discutiu, brigou. O perispírito está fazendo. Eu só estou lavando louça. Vou fazer isso acontecer. Isso aí já é o processo do intercâmbio mental. É mente a mente, é o plug. Repara que eu já colhi aquele pensamento. Fulano está distraindo. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. A perturbação já começou. E qual a consequência? Inúmeras. Doenças, enfermidades, né? As síndromes de pânico, as ansiedades, as angústias. É a presença daqueles espíritos. Pô, mas não tem uma terapêutica? Você já falou isso tudo pra gente. O que a gente pode fazer? Como é que eu vou mudar esse pensamento? Primeiro, terapêutica para a gente modificar. Reeducação mental. Trabalhar a mente através de bons livros. Se eu sou uma criatura que eu chego em casa só boto filme de terror, só boto em filme pornográfico, o que eu estou alimentando a minha mente? Eu tenho que elevar esse pensamento. Tenho que aprender a ler. Eu tenho que aprender a ler, eu tenho que aprender a buscar o que é bom. Eu faço uma reeducação mental da minha mente. Depois eu tenho que fazer a reeducação moral do meu comportamento, falar eu para mim. Faz isso mais, ela está errada. Às vezes a gente tem que tratar a gente como criança. Para, cala a boca, deixa isso, cresce. A gente já tem esse lado infantil. Reeducação moral. Então não basta crer. Eu tenho que aprender a viver a minha crença. Só crer não adianta nada. Eu acredito, mas não mudo. E depois, o trabalho no bem. E a Casa Espírita e inúmeras outras instituições nos convidam a esse trabalho no bem. Todos nós somos convocados. Vamos trabalhar no bem? Por que eu trabalho no bem? Porque quando você trabalha no bem, primeiro, quem se aproxima de você? Espíritos da Falange dos Trabalhadores. Espíritos que estão com o mesmo propósito de crescimento. Espíritos que não vão permitir mais a aproximação desses outros desocupados. Tipo assim, ó, ela está trabalhando, deixa ela aqui em paz. Não é assim que acontece? Não tem mais afinidade. Além do trabalho no bem, a prece, que é a vereda fluídica, é o campo mental que eu me ligo com o meu guia. Se eu só me ligar com ele no dia do perigo, isso vai estar um matagal fluídico. De todo dia eu passar por aquele matagal, se todo dia eu passo pelo matagal, o que acontece com aquele matagal? Ele vira o quê? Um caminho plano. São os fluidos. Então, a minha ligação com o guia tem que ser permanente, de agradecimento, de contato e pedindo inspiração. Quando o guia está junto, não vem essas outras intromissões. A presença dele. Ninguém quer ficar perto dele. É a luz. Por isso a importância do culto no lar. Quando a gente faz um culto no lar, nós criamos uma muralha magnética em torno não só da nossa casa, mas dos nossos vizinhos, fazendo essa proteção, essa defesa espiritual. Porque senão é uma casa aberta. Me lembram da casa da mãe Joana, que entra todo mundo, abre geladeira, bebe, come, dá tchau? A casa não é mãe Joana. Tem proteções.
Não se entra qualquer um. Então esses espíritos aprendem a respeitar uma casa que tem essa cerca magnética. Eles não vão entrar. Só quando for necessário para o estudo, para o trabalho, e depois retorna. E a fluidoterapia, que são os passes, a água, tudo que pode, né, movimentar, aprender a movimentar esse fluido. Quando eu falo com vontade. Por isso é importante, você quer, aprenda a movimentar o teu fluido para você atingir o teu objetivo. Senão esse fluido é um carrinho que não anda. Eu quero. Sabe aquelas pessoas assim? Eu desejo. Eu quero. Eu vou. Eu movimento o fluido para aquilo que eu quero. Aí eu começo a entender essa ligação. E começo a dissipar essas sombras. Portanto, concluindo tudo isso que nós falamos, se a própria criatura não partir dela a vontade de se modificar, de crescer, de estudar e de refletir, nada desse conhecimento vai servir. Nada. Nem tirar o espírito, nem tomar passe, nem ficar viciado. Nada. É uma determinação. O que eu quero para a minha vida? Eu quero caminhar com esse padrão de Cristo. É como se ele dissesse assim: caminhe por aqui, meus filhos. Busquem a paz, busquem o amor, busquem a felicidade. E é isso que é o convite. Que aprendamos então a discernir essas influências que nos chegam. Porque vão chegar sempre. É na televisão, são nos vizinhos, nos familiares, é o plano espiritual. Todos nos solicitam alguma coisa. A decisão é nossa. Por isso a importância do crescer e amadurecer, para melhor discernir, sentir e falar: isso aqui eu conheço, não quero mais. Essa experiência chegou. Eu quero isso. Eu quero paz, eu quero amor, eu quero viver em plenitude. Que desejo a vocês, da mesma maneira, bons fluidos, bom discernimento e uma excelente proteção espiritual. E muito obrigado por essa oportunidade.